iniciar a nosso bate-papo aqui, né, sobre esse preparatório para o CRC, né, de gestão de cursos, né? Eu coloquei agora para gravar, então nós estamos aí gravando. Mas é isso, né? Então, assim, teve provas dificílimas, né? E as questões muito complicadas. Eu acho que realmente você está certo, eu acho que teve, assim, reclamações, e eu acho que eles diminuíram a mão. Na verdade, assim, quando iniciou as provas, eu acompanho isso desde das primeiras provas que tiveram, as provas as questões eram muito equilibradas, muito bacanas, sabe? Aí depois, com o passar do tempo, mudou. Eu acho que a empresa que estava fazendo as provas ficou dificílimo. Difícil, mas tinha questões que até eu, assim, falei, gente, não tem condição. Era detalhes de teoria tão sofisticado que, às vezes, uma vírgula, um em, um que ali modificava toda a resposta. Aí eu acho que houve muita reclamação e eles mudaram. A empresa, né, que está construindo as provas agora, que está montando as provas, e aí ficou bem mais tranquilas, né? Ficou bem mais tranquilas. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso bate-papo, então. Então, como eu disse antes aqui, né, nós fizemos assim um compilado de questões e eu vou resolvendo essas questões. E ao longo que eu for resolvendo essas questões, eu vou fazendo comentários, né? Se tiver alguma dúvida assim bem pontuada que vocês quiserem fazer, não tem problema não, podem fazer. Né? Assim, o objetivo que seria assim a gente caminhar um pouco mais para dar chance da gente ver mais questões, né? Mas vocês vão perceber que ao longo do tempo aqui que a gente vai, as questões, o que cobra nas questões são repetidos, começa a repetir, né? O que cobra, né? O que é cobrado. Então, se quiser fazer intervenção, perguntar, não tem problema não, tá? Pode ficar à vontade, pode perguntar, pode abrir o microfone professor, isso aqui eu não entendi, você podia explicar um pouquinho mais sobre isso e tal, não tem problema não. Ok, pessoal, tranquilo? Vamos lá? Tranquilo. Ô, professor, Oi, só para te falar mesmo, Rafael, diga aí. isso aí, Geraldo. Ano passado teve uma questão bem difícil de custo, sim, referente a favorável e desfavorável. Todo mundo reclamou porque ela tinha mais que 4 minutos e 50 para fazer, que é o tempo de cada questão, né? É, é, não tem jeito, né? Assim, tem questões de concurso público, tem questões de prova que ela às vezes é feita para não ser resolvida, ou para você deixar ela por último. Entendeu? Você pula ela, faz todas as outras, deixa ela por último. Essa aqui realmente vai levar muito tempo, né? Tem autores que são isso mesmo. A gente não pode querer também exigir, né, de quem faz assim unanimidade. Nossa, todas as questões são lindas, maravilhosas. Não, tem questões que às vezes é feita para eliminar mesmo. Aquele que realmente assim tem uma capacidade maior de raciocínio, consegue resolver. O que não pode é ter questão errada, né? Assim, a questão está errada. Ah, não, essa questão ficou errada. Então, assim, não existe o gabarito, aí tem que cancelar a questão. Mas, assim, né, porque isso é muito relativo. Ah, essa questão levou mais de 4 minutos. Depende muito de quem está fazendo a prova. Tem gente que faz rapidinho, né? Consegue raciocinar mais rápido, lembra das fórmulas mais rápido, né? Então, assim, é meio que relativo isso. Mas, realmente, assim, teve uma época que toda a prova era muito, muito difícil, muito complicada, eram textos enormes, né? Então, assim, eu acho que a reclamação aí, ela era unânime, porque realmente era muito complicada a prova. Mas uma questão ou outra, às vezes, aparece mesmo, né? Com essas dificuldades. E não tem jeito, né? Uma ou outra, quando vocês perceberem, por exemplo, amanhã, tem uma questão muito complicada, pula ela. Pula, faz as outras que você tá fácil, porque aquela ali você garante os pontos nela, né? Vocês não estão disputando com um colega, que é diferente, porque às vezes quando você está disputando, não é um concurso público, você está disputando com um colega, você está disputando com a própria prova. Vocês têm que fazer 25 pontos, você tem que acertar 25 questões, então garanta aquelas que você tem certeza, porque ele está garantindo os pontos. Depois, aquela outra que é mais difícil, você vai lá e tenta fazer. Se você quiser passar com 90, com 100, né? Vai lá e tenta fazer, beleza? Então, essa é a grande dica aí, né, para vocês. Pega essas dicas que vocês ouviram durante todo o curso de vocês, né? Gente, faz as questões que vocês sabem primeiro, para depois fazer aquelas que vocês não sabem, ou aquelas muito difíceis, né? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Nessa questão aqui,
né, está dizendo o seguinte, uma outra coisa que eu digo para vocês adiantarem o processo na hora de fazer as questões, principalmente de custos, é vocês irem no comando da questão. Então, primeiro vocês vão lá no comando da questão, e muitas questões no comando já te dão um direcionamento. Não são todas, não, mas algumas já dão um direcionamento, né? Então, vamos lá aqui, ó. Eu não li nada ainda da questão, mas eu vou lá aqui, ó. Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas e, por isso, ignorando os tributos porventura incidentes, assinale o valor de custo unitário da mochila até então apurado pela loja. Opa, então está pedindo aqui custo unitário. Então, assim, se tiver alguma informação relacionada à despesa, eu não vou levar em consideração pelo comando da questão, então eu já começo a eliminar. Tem questões que dá para fazer isso, né? Então agora eu vou ler a questão, né? Aqui, ó. Em uma loja, compra e vende mochilas. Em 2/1 de 2010, a loja comprou 100 unidades de mochilas para revenda no valor de R$ 50 cada. Olha, aqui já está falando valor de revenda de R$ 50. Está dando informação para você de R$ 50 que não vai envolver no nosso cálculo, porque está pedindo custo. Se estivesse pedindo resultado, né, lucratividade, qualquer coisa desse margem de contribuição, aí sim eu ia preocupar com esse valor de revenda. Mas lá no comando da questão eu já sei que é custo, então eu não vou preocupar com isso, né? Agora continua lá, ponto. O frete para a entrega no momento, no montante de R$ 300. Opa, então assim, o frete da entrega foi arcado pela loja compradora. Então é o seguinte, ó, o frete, eu comprei, a minha empresa comprou e ela pagou o frete. Então, se ela pagou o frete, esse frete vai entrar no custo. Nós sabemos disso, né? Todos os gastos relacionados para que a minha mercadoria chegue ao meu estoque, né? Seguro, frete, outros gastos relacionados para que essa mercadoria fique pronta para ser revendida lá no meu estoque, eu considero como custo. Então, eu já sei que os R$ 300 eu vou considerar como custo. Isso aqui é uma informação importante. Aí continua. Além disso, a loja gastou R$ 500 com a publicidade das mochilas. Essa informação aqui não entra. Por quê? Eu já sei que é o custo. Lá no comando falou de custo unitário. Aqui está falando de despesa com publicidade, isso é despesa com vendas. Né? Se estivesse falando de margem de contribuição, custeio variável, aí isso me interessava. Mas aqui não falou que é isso, falou só de custo, né? O custo unitário. Cada mochila foi colocada à venda por R$ 80. Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas e, por isso, ignorando os tributos por porventura incidentes, assinale o valor de custo unitário da mochila. Essa é simples, né? Então, assim, eu sabendo que eu tenho que separar custo de despesa, né? O custo está ligado diretamente, né, a mercadoria para chegar no meu estoque para ser vendida, ou é o custo de produção de um determinado produto, está no meu galpão industrial, então todos os gastos relacionados ao meu galpão industrial é custo. O que está ligado administrativo é despesa. Então ficou fácil. O que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar o frete e o valor do custo, né, que é R$ 50. Desculpa, tá, gente? No início aqui eu falei de revenda de 50, mas aqui o custo, né, foi de 50 para revenda, né? O 50 sim, me interessa, né? Eu misturei aqui um pouquinho, desculpa aí. Mas no início lá, quando fala comprou 100 unidades de mochila para revenda por R$ 50, ela comprou por R$ 50, né? Desculpa aí, né? E depois vai ser revendida por 80. O valor de 80 é que não interessa para gente, né? E nem o valor da despesa de publicidade aqui de 500. Mas aí interessa os 50, que é o custo unitário de cada mochila, mais o frete, a despesa de frete, né? Então, ficaria assim, ó. Olha lá, 100 unidades a 50 e R$ 3 do frete. Como é que eu achei os R$ 3? Ó, R$ 300, que é o total do frete pela quantidade, né, de 100 mochilas lá. Então, 50 mais 3, R$ 53. Gabarito, letra B. Né? Que, ó, letra B, R$ 53. Tranquilo? Alguma dúvida nessa aqui? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tranquilo. Tá, a outra, essa aqui veio dizendo o seguinte, olha, considerando, né, olha lá, considerando os conceitos, os princípios e as finalidades da contabilidade de custo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui são várias proposições,
né? E nós vamos ter que analisar cada uma delas, não é isso, Olá? Em sua gênese, a contabilidade de custo surgiu da necessidade de avaliar os estoques de indústrias de manufaturas. Com o passar do tempo, agregou outras importantes funções: o planejamento, o controle e a tomada de decisão. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Por quê? Porque realmente assim, a contabilidade de custo antes era só a contabilidade comercial, né? Aquela financeira, que era só debitar e creditar, né? E fazer os lançamentos lá. Não tinha contabilidade de custos. Então, com a Revolução Industrial no século XVIII, aí sim, né? A indústria começou a sentir a necessidade desses controles, de ter um planejamento desse custo. Quer dizer, antes de começar a produção, ela já queria, ela queria ter pelo menos uma previsão de quanto que ela ia gastar naquela produção. Então, aí surgiu então esse planejamento e o controle para tomar de decisão. Então, a contabilidade de custo realmente assim, ela primeiro, né, ela surgiu só com a necessidade de avaliar estoque, era comercial, e depois então ela evoluiu para controle, para tomar decisão, para planejamento, né, para projetar custos futuros, que é o custo padrão, né? Então é isso aí. No que tange ao aspecto de planejamento e controle, sua missão é subsidiar a elaboração de padrões e orçamentos para, posteriormente, verificar os custos efetivamente incorridos, tá certo, né? Que é o que eu acabei de falar, que é o custo padrão. Então, você, primeiro, vai fazer um planejamento do que vai ser gasto, né? Você faz uma previsão do que é o mercado, né? O custo daquele produto dentro do mercado, a matéria-prima, quanto você vai gastar, né? Quanto que aquela máquina sua consegue produzir em função de consumo. Então, você vai fazer todo esse orçamento, essa previsão, que nós chamamos de custo padrão. E depois, então, você vai confirmar se aquele custo padrão que foi idealizado, que foi estimado, confere com o realizado. Então, você vai fazer o confronto entre o custo padrão e o realizado, o efetivamente incorrido, né? Que ele fala ali, ó, verificar os custos efetivamente incorridos, que é o quê? É o custo real. Você vai comparar o custo real com o custo padrão. Então, realmente está correto também. A contabilidade de custo tem sua aplicação restrita à atividade industrial, sendo que pouca ou nenhuma utilidade nos ramos financeiros de prestação de serviço. Mentira, né? Essa é a falsa. Porque, na verdade, a prestação de serviço também utiliza muito, né, o custo, né, a utilização dos custos. Conhecimento, né, nessa área de custos para fazer também as previsões de serviços que vai ser prestados, né, e acompanhar também os seus gastos relacionados a cada atividade de serviço que você está fazendo na sua empresa, né, principalmente hospitais. Hospitais utiliza muito, né, que é um prestador de serviço e utiliza muito custo. Não, essa aqui é a minha resolução, né, fala verdadeiro, verdadeiro e falso. Bom, nessa aqui, ó, vamos lá vamos ver se no comando da questão eu consigo pegar alguma informação. Aquilo que eu falei com vocês, o ideal é que antes de eu ler qualquer coisa aqui, né, antes de eu ler os dados da questão, eu vou lá no comando para eu facilitar o meu raciocínio durante a resolução. Então vamos lá, ela vem até em negrito, né? Com base unicamente nas informações disponibilizadas, o custo da mão de obra direta incorrido no período foi de. Opa! Então é o seguinte: o que ele está querendo aqui? Ele está querendo o custo da mão de obra direta. Então eu vou focar, né, o meu raciocínio em termos disso, né? Do custo. Qual é o valor do custo é, da mão de obra direta? Normalmente, gente, normalmente, pessoal, o valor da mão de obra direta, ela vem na questão. Normalmente vem escrito lá, mão de obra direta, mão de obra indireta, vem escrito, né? Para você resolver, logicamente, já vem escrito, não vão pedir no comando da questão qual é o valor que vai estar lá, né? Explícito, né? Mas para resolver as outras questões de custos, normalmente a mão de obra direta, a mão de obra indireta vem. Por quê? Porque, na verdade, nas organizações, este valor ele já é controlado individualmente lá nas organizações. Então, você já tem uma folha de pagamento exclusiva da área de produção. Então, você já tem o valor da sua mão de obra direta, né? Ela é fácil identificação nas organizações. Mas aqui, didaticamente, na questão, esse autor dessa questão quis colocar o seguinte: olha, não, eu vou dar várias informações, né? E eu vou
pegar esse conceito, vou exigir um determinado conceito do aluno. Nessa questão aqui, o que ele está exigindo, né? Ele está exigindo um conhecimento aqui de uma fórmulazinha pequenininha que eu vou falar para vocês. Então, vamos lá. Então, eu sei que ele está querendo é a mão de obra direta. Então, vou lá aqui, ó. Considere as informações a seguir, relativas aos custos incorridos na fabricação do produto de determinada empresa industrial no exercício de 2022. Considere também que a empresa fabrica um único produto. Muito bem. Então, vamos lá. Lá ele inicia lá com o estoque inicial de produto acabado. Bom, isso, a princípio, nessa questão não me interessa. Depreciação das máquinas. Custo de embalagem prontas, individuais, né? Para o produto ser embalado durante a produção. R$ 6.000. Aluguel, quer dizer, elas são individualizadas, né? No total de R$ 6.000. Aluguel do galpão fabril, 18.000. Mão de obra indireta, 4.500. Custo de transformação, 70.375. Matéria-prima direta, 25.500. E energia e água, 12.500. Aí vem outras informações. Ao final do exercício, não havia estoque de matéria-prima, nem produtos em elaboração. Os gastos com energia e água são alocados à proporção de 25% para o setor administrativo e 75% para o departamento de produção. Em 31 de 12 de 2022, o valor total do estoque do produto acabado era de 32.500. Com base unicamente nas informações disponibilizadas, o custo da mão de obra direta incorrido no período foi de. Essa é uma questão difícil, não é uma questão fácil. Né? Ela parece ser fácil, mas ela é uma questão difícil. Por quê? Vai exigir de você conhecimento do que é custo indireto de fabricação e o que é custo de transformação. O que é o custo de transformação? É a matéria-prima consumida, né, mais mão de obra direta. Então, desculpa, o custo de transformação é o CIF mais mão de obra direta. A fórmula do custo de transformação, repetindo, é o CIF. O que é o CIF? Custo indireto de fabricação, ou CIP, custo indireto de produção, mais a mão de obra direta. Opa! Então, a mão de obra direta está junto nesse 70.375 aqui, ó. Né? Então, tem que o custo de transformação, 70.375. Então, a mão de obra está ali dentro. Eu preciso de excluir minha mão de obra dali para eu achar qual que é o valor, né, do gabarito. Então, nesse caso, eu preciso de ter conhecimento, primeiro, que custo de transformação, a mão de obra direta está ali dentro, e o que mais compõe os 70.000? O custo indireto de fabricação ou custo direto de produção, né? CIF ou CIP. Tanto faz, o autor da questão colocar CIP ou CIF é a mesma coisa. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que classificar, né, o que é custo indireto de fabricação, para eu tirar dos 70.375. Então, vamos lá. Aqui, ó, depreciação das máquinas é um custo indireto de fabricação. Bom, professor, por que depreciação é um custo indireto de fabricação sem que está no galpão industrial e da máquina? É porque essa máquina, normalmente, ela produz mais de um produto. Então, eu tenho que pegar a depreciação, que é mensal, calculada mensalmente, e distribuir para todos os produtos que ali foram fabricados. Então, eu não tenho uma alocação direta. Né? Se eu não tenho alocação direta, não é um custo direto, ele é um custo indireto de fabricação. Por isso que eu considero como custo indireto de fabricação. Vamos lá. O estoque inicial do produto acabado, que é de 45.000, para essa informação eu não preciso, porque o custo inicial do produto acabado ele não é CIF, não é custo indireto de fabricação. Ele serve para eu montar outra fórmula para encontrar outros valores. Mas nessa questão aqui não entra. Custo de embalagem prontas, né? Então, isso aqui é a matéria-prima, né, consumida. É o custo da matéria-prima consumida lá na minha linha de produção. Então, esse aqui é material direto, é MD. Eu estou querendo o indireto e a mão de obra direta. Aluguel do galpão fabril. Opa, esse também entra. Esse 18.000 também vai ser considerado como custo indireto de fabricação. Porque se fosse aluguel do galpão do administrativo, não entraria, né? É despesa. Mas aqui do galpão industrial entra.
Mão de obra indireta também entra, né? Porque mão de obra indireta também eu tenho que fazer rateio, eu tenho que distribuir essa mão de obra indireta, né? Por exemplo, o gerente de produção, né? É uma mão de obra indireta, porque ele está ali para supervisionar toda a produção do mês. Então, qual é o produto que vai receber o valor, né? Do gerente de produção? Todos os produtos. Então, não é um único produto. Então, não é uma alocação direta, não é uma mão de obra direta, né, naquele produto. O custo de transformação é o que está embutido, né, o valor da mão de obra direta e o CIF. Matéria-prima direta também. Matéria-prima direta, material direto, né, custo da matéria-prima consumida. Energia elétrica, 12.500. Sim, a energia elétrica também é um custo indireto de fabricação. Mas perceberam aqui que eles não falaram nada. Olha aqui, ó. Energia elétrica barra água. Mas da onde que é essa energia elétrica de água? Né? Então, aqui, né, quando você lê isso aqui, você começa a ficar meio em dúvida. Fala, peraí, isso é do galpão industrial ou é do administrativo? Aí, aqui nas informações adicionais, ele diz, ó, os gastos com energia elétrica e água são alocados à proporção de 25% para o administrativo e 75% para o departamento de produção. Ah, professor, então eu tenho que pegar 12.500, 75% e julgar como CIF? Sim. Aí eu vou ter que pegar 12.500, aplicar 75% e desse valor, então, eu vou tirar esse pedaço do 75, somar com o meu custo indireto de fabricação. Então, eu vou somar aqui, ó, resumindo, eu vou somar depreciação, aluguel do galpão fabril, mão de obra indireta, vou utilizar os 70 mil para achar o que eu quero e vou pegar 75% de 12.500. Quando eu fizer o somatório de tudo isso, eu cheguei em quê? No custo indireto de fabricação. Vou subtrair esse valor dos 70.375 e aí eu vou encontrar, então, a minha mão de obra direta. Assim, ó, custo de transformação, eu tenho que saber de cabeça, né? Eu tenho que levar essa informação no meu cérebro, que é mão de obra direta mais CIF, 70.375. Esses dois valores, esses dois elementos aqui estão aqui dentro. Vou separar, então, o que é CIF? Olha lá, 16 mil da depreciação, 18 mil do galpão, do aluguel do galpão, 4.500 da mão de obra indireta e 75% da energia lá, ó, de 12.500, que deu 9.375. Somando tudo, olha, 16, 18, 4.500 com 9, deu 47.875. Do total de 70.375, eu vou tirar o CIF, sobrou o quê? 22.500, mão de obra direta, que é gabarito letra C, 22.500. Beleza? Dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, gente, essas foram questões dessa última prova agora, 22, da última ano, 2023, 1. Né? Agora, vamos lá. Essa questão é uma questão difícil, uma questão que demanda tempo e conhecimento. Aí, na questão 20, na próxima lá, que eles perguntaram lá, é o seguinte, olha, considerando as informações disponibilizadas anteriormente, inclusive a correta resolução da questão anterior, ou seja, você tem que acertar a questão anterior, né? O valor do custo da mercadoria vendida, de acordo com o método de custeio por absorção, Pô, agora aqui, ó, presta atenção. O que ele está querendo? Ele está querendo o custo da mercadoria vendida, né? E está dizendo que é o custeio por absorção. Custeio por absorção, nós sabemos que eu tenho que tirar o que é despesa, né? E separar a despesa, não entra no custeio por absorção, e incluir todos os meus custos fixos e todos os meus custos variáveis. Então, tudo isso vai ser somado para levar à consideração qual que é o meu custo total. O meu custo total eu vou ver, né? Então, qual foi o valor do custo da mercadoria vendida. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó, custo da produção acabada, que é o meu custo, né? Para eu identificar qual é o valor que vai lá para o meu estoque, né? Eu tenho o custo da minha produção. Lá no meu estoque, eu tenho matéria-prima, que eu jogo lá para a minha linha de produção. Dentro da minha linha de produção, eu vou incorporar o custo indireto de fabricação mais mão de obra direta e vou chegar, então, no meu custo da produção do período.
né? Custo da produção do período, nem todas as unidades foram terminadas, mas então eu vou apurar meu custo da produção acabada, que é custo da matéria-prima consumida, mais material de embalagem, mais CIF e mais mão de obra direta. Então, vou pegar todos os custos aqui, para eu chegar no meu custo da produção. Nesta questão, custo da produção acabada. Nem sempre a fórmula do custo da produção acabada, não. Isso aqui entra. Isso aqui entra como custo da produção do período. Nessa questão, o custo da produção do período, o custo da produção acabada é igual. É a mesma fórmula. E o custo da mercadoria vendida é estoque inicial do produto acabado, mais toda a minha produção acabada, menos o estoque final do produto acabado. Então, vou repetir. Como é que é o processo, né? Eu tenho lá, no meu estoque, eu tenho matéria-prima. Pego um pedaço dessa matéria-prima, e lá no meu estoque eu tenho matéria-prima para produzir e também tem produto acabado lá para ser vendido. Pego parte dessa matéria-prima, lanço lá para o meu galpão industrial. Aqui dentro do meu galpão industrial, eu vou acrescentar na matéria-prima para transformar essa matéria-prima em produto acabado, mão de obra, né, direta, mão de obra indireta, CIF e tal, aquelas coisas todas. Cheguei no produto acabado. Produto acabado, volta para onde? O meu estoque. Então, agora no meu estoque eu tenho produto acabado e tem pedaço de matéria-prima. Tá certo? O que ele está querendo dizer? O meu custo da mercadoria vendida, que no caso nem poderia chamar custo de mercadoria, teria que chamar custo da produção vendida, mas ele chama de custo da mercadoria lá na questão, é o quê? É o meu produto, a minha mercadoria que eu iniciei, mas toda essa produção agora, que eu acabei de colocar aqui no meu estoque, menos o que sobrou. Né? Sobrou uma, duas ou três unidades lá que sobrou. Então, meu custo da mercadoria vendida é o somatório do que eu tinha antes, mais o que entrou, menos o que saiu. Beleza? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Então, eu já tenho, né, nessa questão aqui, já quem resolveu a questão anterior, já tem o CIF, né? Que vai entrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Custo da matéria-prima mais CIF mais mod. Então, eu vou precisar do CIF. O CIF eu já tenho, que é a depreciação, aluguel do galpão, mão de obra, e aquele 75% lá, né? Da energia, porque, como é custeio por absorção, os 25% do administrativo, desculpa, o 25% do administrativo não entra. Então, por isso que eu estou incluindo aqui, ó, 75% só da energia, não 12.500. Mais a minha mão de obra direta, que eu já achei lá também, 22.500, lembra? Né? Eu achei na questão anterior, 22.500. Mais o material de embalagem, que é matéria-prima consumida, né? Para cada unidade, eu tenho que embalar o produto para eu vender, eu tenho que embalar o produto para ser colocado no estoque, né? Porque o produto de. Gente, ó, observação: o produto, ó, desculpa, a embalagem que eu coloco o produto na hora da venda lá, aquela sacolinha e tudo, aquilo é despesa com venda. Todos os gastos relacionados com embalagem na hora que está vendendo é despesa. Aqui está dizendo que a embalagem ela é individual lá na produção. Então, esse custo aí é o custo da matéria, ele vai incorporar o custo da matéria-prima. Então, além da matéria-prima mesmo, efetivamente, para produzir o produto, eu tenho também a embalagem necessária para acondicionar, né? Remédio, por exemplo. Vamos pegar, eu tenho lá, no princípio ativo, mas todos aqueles produtos para fazer o comprimido, mas eu preciso da embalagem, né? Da embalagem do vidro e mais aquela embalagem de papel, né? Para o produto ficar pronto no meu estoque para venda. Então, todas aquelas embalagens ali é considerada custo do produto. Agora, na hora que eu passo lá, que eu pego lá na farmácia, no balcão lá, e vou lá para o caixa pagar que vem aquelas outras embalagens que tem lá, aquilo é despesa. Então, essa embalagem aqui, o material de embalagem, vai entrar, tá vendo? Então, vai entrar CIF, mais mão de obra direta, mais material de embalagem e mais matéria-prima direta que estava lá. Lembra que ele falou que ainda tem mais uma matéria-prima aqui, ó? Olha lá, ó. Matéria-prima direta lá, 25.500. Então, dessas informações que estão aqui, o que eu peguei? Eu peguei os 75%, que é o cuidado que eu tenho que tomar, que ele vai nos 12.500, só 75%, tudo que é CIF, mais o que? A matéria-prima direta, né? Mas a matéria-prima direta está aqui, ó, 25.500.
totalizou em quanto? 101.875. Esse é o meu custo total da produção. Opa, professor, mas então 101.875 é o meu custo total da produção. Mas ele está perguntando qual que é o custo vendido, não é o custo total da produção. Para eu achar o custo vendido, da mercadoria vendida, eu tenho que jogar nessa segunda fórmula, que é o que eu tinha lá no meu estoque inicial, mas tudo que entrou agora, que é o 101.875, menos o que sobrou. Ah, por isso então que tinha todas aquelas informações lá naquela questão anterior? Sim, né? Por isso que eu tinha aqui, olha, estoque inicial do produto acabado e aqui embaixo aqui, ó, estoque final, lá embaixo nas informações adicionadas lá, adicionais, estoque final do produto acabado. Por isso que eu tenho 45 mil mais o 32.500. Por isso que ele me deu essa informação aqui na 19. Então, é uma questão difícil, trabalhosa, né? E que é uma questão que tem que deixar por último. Né? Ou então, assim, né, quem tiver domínio, fazer rapidinho a questão e tocar o barco, né? Vou gastar os 4 minutos aí. Então, olha aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Então, peguei tudo isso aqui, agora eu julguei o quê? Na forma do custo da mercadoria vendida. Estoque inicial, aqueles 45 mil que nós vimos lá na primeira informação, mas todo o meu custo aqui, olha, de 101.875, menos estoque final que eu esqueci de colocar aqui para vocês, ó, menos estoque final lá, né, que é 32.500. E aí, então, eu tenho a resposta que é o gabarito. Deixa eu fazer aqui, eu esqueci de colocar o resultado, né? Só 45 mil, né? Vamos fazer aqui então, ó. Vocês enxergam a calculadora aí, não, né? Estou enxergando? Não, Então, não, tá não. Ah, não, Não, calculadora professor. não aparece, não, né? Não, não. Pô, é engraçado que eu compartilhei ela aqui para vocês e ela não aparece. Então, seria 45 mais 101.875, menos aquele lá 32.500, né? Que aqui, ó, 32.500 do estoque de 31/12/2022, ó. 32.500. Vai dar 114. Olha lá, 114.375, ó. Gabarito letra C. Eu esqueci de colocar aqui na minha correção. Mas então aqui esqueci de colocar o estoque final de 32.500, esqueci de colocar o gabarito, que é a letra C. Mas se vocês pegarem 45 aí na calculadora de vocês, mais 101.875, eu ia fazer aqui na calculadora que eu disponibilizei aqui no ambiente para vocês, mas eu não compartilhei eu compartilhei o meu material, mas não compartilhei a minha tela. E aí, por isso que vocês não conseguiram enxergar a calculadora. Menos 32.500, vão achar 114.375, que é o gabarito, letra C. Pessoal, alguma pergunta aqui nessa? Não? Vocês são professor, afiados. Vai fechar a prova. Oi. no caso aí da fórmula do CMVI, o custo da produção acabada, ele substitui o compras, é isso? Sim, sim. Porque Rafael, né? Sim, Rafael, porque, por exemplo, por isso que eu até ainda falei assim, o certo do autor da questão é ter colocado custo do produto vendido. Porque qual que é a diferença da mercadoria pelo produto? O produto é a indústria, ela vai fabricar. Então, toda empresa que fabrica alguma coisa ou que modifica aquilo que ela comprou e coloca no estoque para vender é chamada de produto, né? Então, é o custo da produção acabada. A mercadoria é aquele item que você compra, você não faz nada, né? Você não modifica o produto. Você, da mesma forma que você comprou da indústria, você já coloca na sua prateleira para vender. Aí a mercadoria. Nesse caso aqui seria a substituição realmente dos compras. Então seria estoque inicial mais compras menos estoque final das compras, né? Mas aqui, como nós estamos falando de produto, então ficou estoque inicial do produto acabado, mais custo da produção acabada, menos estoque final do produto acabado. Beleza? Então, sim, Rafael, substitui. Ok? Mais alguma outra Entendi. dúvida? Ah, Outra atividade, né? não entendi, falhou?
Eu entendi, justamente por ser uma atividade industrial, né? Aí não Sim. tem uma comercial. Você vê que o tempo todo o autor da questão fala galpão fabril, fala matéria-prima consumida, né, e tal, material de embalagem, o tempo todo ele está falando de indústria. Na hora que ele pede o custo da mercadoria vendida, quer dizer, na verdade, ele errou aí, né, o termo. O termo correto que ele deveria ter colocado na questão não é o custo da mercadoria, era custo do produto vendido, porque aqui nós estamos trabalhando com indústria. Mas a fórmula é a mesma. Eu acho que talvez ele quis facilitar, né? Porque todo mundo conhece a fórmula do custo da mercadoria vendida. Então, quando fala se ele colocasse CPV, muita gente iria ter que colocar na questão, talvez, a tradução do CPV, custo do produto vendido, né? E colocar a fórmula. Então, ele utilizou o custo da mercadoria vendida, talvez para facilitar, né, o conhecimento, o raciocínio de quem já está aí familiarizado. Eu acho que foi isso, né? Ele errou tecnicamente na questão, mas talvez para facilitar a vida do aluno. Beleza? Próxima. Bom, essa aqui é uma questão teórica, né? Puramente teórica. E aí ele vem falando assim, ó, um desafio da contabilidade de custos tem sido a alocação dos custos indireto, de forma que melhor reflita o custo efetivamente incorrido na produção de determinado ativo. O que ele quer dizer com isso? Está dizendo o seguinte, olha, porque quando você faz custeio por absorção, você tem que pegar, até mesmo o IBC também, que é o ABC, você tem que fazer rateio, né? O que é rateio? É você pegar os seus custos indiretos, ratear, dividir para os departamentos e depois para os produtos. Essa divisão, ela é feita em função de uma base de rateio. O que é a base de rateio? É um critério, pode ser hora-máquina, pode ser mão de obra, pode ser matéria-prima. Isso é arbitrário, né? Isso é o gerente de produção, é o pessoal da engenharia de produção que determina qual que é essa base de rateio. E isso não deixa de ser arbitrário. E se você utiliza uma base ou outra, se você utiliza hora-máquinas nesse ano que vem você utilizar, por exemplo, metro quadrado, por exemplo, para fazer o rateio do mesmo gastos relacionado àquela produção, você vai ter um custo de produto totalmente diferente. Totalmente diferente. O seu custo que vai lá para o seu estoque vai ser totalmente diferente, dependendo da base de rateio que você utiliza. E o que é a base de rateio, professor? Isso que eu acabei de falar. Hora-máquina, né? Metros quadrados, consumo da matéria-prima, consumo de mão de obra. Isso tudo serve como base para você dividir o seu CIF, seu custo indireto. E isso, existe muitas distorções. Por quê? Porque se cada um que você escolhe dá um resultado diferente. Por isso que está falando aqui, o desafio da contabilidade de custo tem sido a alocação dos custos indiretos, os CIF, que você tem que ratear. Porque os custos diretos já é alocar direto em cada produto, né? Que melhor reflita efetivamente o custo incorrido. Quer dizer, efetivamente, quanto que aquele produto efetivamente consumiu, né? Gastou, qual que é o custo efetivo dele. Ele continua. Por vezes, os métodos de custeio adotados para fins fiscais são arbitrários, não servindo como fonte para tomar de decisões gerenciais. Para esse fim, outros métodos foram desenvolvidos, dentre eles, que aloca os custos não verticalmente, de acordo com a estrutura organizacional da empresa, mas de forma horizontal e interdepartamental, com base nos processos realizados, em uma tentativa de reduzir distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Qual que é esse método que trata? Ele está perguntando assim, então tá, o rateio vocês utilizam a base de rateio no método custeio para absorção. Mas, assim, tem sido aí um desafio, não para fins fiscais, porque ela em cima ele coloca lá, é adotado para fins fiscais, são arbitrários. Por quê? Porque para fins fiscais, né, aceita-se somente o método custeio por absorção, né? Então, os outros métodos não é aceito. Então, assim, mas esse método do custeio por absorção, ele é arbitrário, ele modifica, é aquilo que eu acabei de dar exemplo para vocês, dependendo da base de rateio que você utiliza, ele modifica o valor do custo, né? Então, para a contabilidade, não para fins fiscais,
essa distorção para tomada de decisão, ela é mais incompleta, vamos assim dizer. Ela atende o fisco, mas ela é um pouquinho deficiente do ponto de vista de gerencialmente de tomada de decisão. Então, quais outros critérios que já foram adotados aí, que são utilizados para resolver esse problema da arbitrariedade e melhorar esse custo final unitário? Né? É o ABC, né? Custeio ABC. Então, o ABC, o que ele parte do princípio? Ele parte do princípio seguinte, olha, ele usa todo o processo, ele pega todos os gastos do processo. Vamos pegar uma cirurgia. Então, por exemplo, o paciente, desde o momento que ele chega no hospital até o momento que ele sai, então todos os gastos relacionados àquele processo ali é considerado. Né? E ali não se denomina muito o que é despesa, o que é custo. Todos os gastos relacionados a todo aquele processo. Uma outra coisa também que o ABC, ou IBC, né, em inglês falando as siglas, é, é o método de direcionamento, né, dos custos indiretos. Então, assim, tenta fazer com o custo indireto o mesmo que se faz com o custo direto. O custo direto, eu sei, eu vou gastar 1 metro desse pano aqui para fazer essa camisa aqui. Então, eu estou alocando, né, esse pano direto nessa camisa de manga curta que vai ser produzida. Os custos indiretos também, eles utilizam o custeio ABC, o IBC, para também alocar o custo indireto, mas dessa maneira. Tentam pegar os custos indiretos e alocar através de chamado de direcionador. Nós vamos ver questões aqui para frente que mostram essa forma de você calcular o custo IBC. Tá? Mas é isso. Então, enfim, nessa questão aqui, o custo IBC é o que apropria, né, o processo, é o que tem direcionadores, é o que procura eliminar essa dificuldade ou esse problema que tem de você escolher a base de rateio no custeio por absorção, que é o método aceito pelo fisco. Por isso que ele coloca ali, por vezes, o método de custeio adotados para fins fiscais são arbitrários, que é o método de custeio por absorção. Beleza? E ali tem o outro ali, ó, custeio pleno, RKW. O que é esse custeio RKW, professor? O que é isso? Aí isso é um método de custeio antigo, tá? Isso surgiu na Alemanha lá em 1900, que soma tudo, né? Ele soma custos, despesa financeira, despesa fixa, despesa variável, todas as despesas somavam com custo e alocava tudo isso aí no custo da produção e dividia pela quantidade de produtos, se achava, então, o custo unitário de cada produto, somando todos os gastos. Né? Então, assim, depois dele, esse foi um dos primeiros métodos, né? Depois dele surgiu, então, o custeio por absorção, que o fisco aceita, né? O fisco brasileiro, né? Aceita, e depois veio esses outros, custeio variável, custeio por o IBC, entendeu? Temos custeio por departamentalização. Então, mas enfim, nessa questão aqui, né, o RKW é um método que surgiu na Alemanha em 1900, não é o caso, não é esse, porque esse aqui inclui tudo, né? Custos e despesas, mas muito antigo esse aqui, não se usa mais esse método, né? E o ABC, que é realmente o que tenta eliminar essa distorção aí de rateio. Opa! Professor, esse escalonado aí é o mesmo de departamentalização? Não, escalonado nunca visto, Oscar. Eu acho que esse aí na verdade, eu acho que o autor da questão quis colocar assim, vou escolher uma palavra aqui e vou colocar, entendeu? Ele Entendi. ficou bem sem recurso aqui, colocou esse escalonado aí, mas assim, eu nem nunca vi falar de curso escalonado, acho que nem existe. Se existe, eu não sei, assim, não tem nada a ver com essa questão. Né? O variável. Eu pesquisei também sobre isso, eu não achei nada sobre escalonado, eu falei, esse cara deve estar Né, doido. Não? nunca vi falar desse escalonado. Chutou, né? Na verdade, aí foi bom porque ficou só 3 opções, né? Em vez de 4. Uhum. Que escalonado, pô, escalonado, nunca vi falar. Eu também nunca, eu não realmente, se você pesquisou, então foi bom, porque então é o que eu estou falando, né? Então confirma o que eu estou Uhum. falando. Eu nunca ouvi falar desse escalonado na minha vida acadêmica e nem na vida profissional, não. Uhum. Mas vamos lá. Beleza. Opa, custeio
Custo padrão. Ixi, aí, ó. Uma questão de custo padrão. Essa questão é uma questão assim que aparentemente ela parece uma questão difícil. Ela não é uma questão difícil, ela é uma questão que exige de você lembrar da fórmula, como é que você calcula o custo padrão e o custo real, como é que você calcula as variações ocorridas, né? Lembrar da teoria, do resultado matemático dessa fórmula, e te dá um pouquinho de trabalho para você fazer ela na mão lá rapidinho. É uma questão assim, ela é fácil, mas ela é demorada às vezes para fazer, né? Então, assim, caiu o custo padrão, se você tiver outras questões mais fáceis, resolva as outras, depois você vem resolver essa aqui, né? Porque ela te toma um pouquinho mais de tempo. Ela exige mais conhecimento, nem todo mundo domina muito, tem gente que acha que fica meio complicado ali os resultados matemáticos, entendeu? Então, assim, deixa ela por último. Não que vocês não farão ela, mas deixa ela por último. Então, aqui, como é que toda questão, todas as questões, desde lá de quando iniciou lá, o que eu acompanho, né? Desde lá do início, lá das primeiras provas do CRC, toda questão de custo padrão real, normalmente são praticamente iguais, assim, não tem muita diferença. O que nós vamos resolver aqui, se cair outra questão para vocês de custo padrão, provavelmente ou vai ser igual a essa, ou talvez até mais fácil, viu? Lógico que eu posso, né? Essa prova da agora pode vir totalmente diferente, mas pela experiência que eu tenho das questões de custo padrão, sempre é mais ou menos nesse modelo aqui. Primeira coisa que vocês pegam uma questão dessa, vocês têm que saber é o seguinte: professor, qual que é a fórmula? A fórmula é sempre a seguinte: vocês têm que calcular a variação da matéria-prima e a variação da embalagem. Aqui são 6 contas que vocês têm que fazer. São 3 contas para matéria-prima e 3 contas para material de embalagem. Como é que é a fórmula? A fórmula é o seguinte: você vai pegar lá, vamos calcular as 3 variações lá da matéria-prima. Você pegar o valor, você pegar a quantidade real. Você começa sempre pela real. A fórmula é sempre começando pela real. A quantidade real menos a quantidade padrão. A diferença multiplicado pelo preço padrão. Então, você trabalha com quantidade, multiplica pelo preço. Tá? Depois, você vai trabalhar com preço da mesma matéria-prima ainda. São três contas da matéria-prima. Então, eu vou pegar a quantidade real menos a quantidade padrão, multiplicar pelo preço padrão. Depois, eu vou pegar o valor da matéria-prima real menos o valor da matéria-prima padrão e multiplicar pela quantidade padrão. Ou seja, quando eu estou multiplicando, quando eu estou trabalhando com quantidade, eu multiplico pelo preço, padrão. Quando eu estou trabalhando com valor, eu multiplico pela quantidade, padrão. E começo sempre com a quantidade real, para fazer o processo matemático. Então, nós estamos no segundo. Então, eu já calculei quantidade, calculei valor. Agora, eu vou calcular a variação mista. O que é a variação mista? É a diferença que você encontrou na quantidade vezes a variação que você encontrou no preço. Aí você acha a variação mista. Esse resultado matemático, ele é favorável ou desfavorável à empresa. Difícil, professor? Não é uma questão fácil, né? Você tem que lembrar de todas essas informações que eu passei para vocês. Senão, você não faz essa questão. Esquece. Se você não souber essa teoria que eu estou falando para vocês, pula. Escolhe qualquer letra aí, vai embora, vai ser feliz, entendeu? Esquece essa aí. Se você não souber isso, você não vai acertar essa questão, né? Então, ele coloca lá aqui, ó, durante o processo de fabricação de um produto, em uma empresa, apresentou as seguintes informações a respeito do custo padrão e do custo real. Aqui estão os dados. Considerando exclusivamente as informações anteriores, informe as variações mistas. Olha para você ver. Então, quando ele pede aqui informe as variações mistas ocorridas, você tem que fazer as outras duas. Obrigatoriamente, você tem que fazer a variação
na quantidade e a variação do preço. Né? Assim, você tem que fazer, não. Você tem que ter esse conhecimento, né? Na verdade, é isso. Você tem que ter esse conhecimento para você fazer isso. Você tem que ter, você não precisa de fazer todas essas contas que eu falei, porque aqui está pedindo só a variação mista. Mas essa informação que eu passei para vocês têm que saber fazer. E eu vou resolver todas elas aqui, porque qualquer questão que cai e perguntarem para vocês qual é, se a matéria-prima foi desfavorável, mesmo porque, né, assim, se a matéria-prima foi desfavorável, se o preço foi desfavorável, se a embalagem que foi favorável ou desfavorável, você tem que saber todo esse conjunto de informações. Aqui está pedindo só a variação mista. Então, eu vou mostrar como é que calcula. Vamos lá? Olha aqui, ó. Ou vocês querem fazer alguma pergunta antes? Então, aqui do lado, né, direito, é a fórmula matemática. O resultado encontrado, matemático, se ele for negativo, presta atenção, se ele for negativo, ele é favorável para a empresa. Se ele for positivo, ele é desfavorável para a empresa. E isso derruba muito o aluno na hora de resolver a questão. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falei com vocês, esse conhecimento aí dessa fórmula, né? Vocês têm que levar esse conhecimento, porque esse resultado matemático, às vezes, te leva muito ao erro também. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Vamos lá. Resolvendo, então, aqui, eu vou resolver a questão toda para vocês e depois chegar no resultado, tá? Ah, professor, não precisava fazer isso tudo de conta, não. Não, realmente, nessa questão aqui, não precisava fazer todas essas contas, não. Mas já estou aproveitando a questão e mostrando para vocês. Questões desse tipo resolve assim, porque você mata tudo, né? Então, lá, vamos calcular a variação da quantidade. Eu começo pela quantidade real, olha aqui, ó. Tá? Primeiro aqui em azul, um azul mais claro aqui, ó, um azul claro. 125 menos 120, que é a quantidade real menos a quantidade padrão. Então, percebo que o resultado matemático foi positivo. Por que ele é desfavorável? Por quê? Porque se eu começo com o valor real e o resultado matemático é positivo, significa que eu estou gastando mais do que eu deveria. Por isso é desfavorável. Por isso que o resultado matemático positivo é ruim. Porque eu começo sempre a fórmula, sempre com o valor real. Então, se essa operação matemática de 125 é maior do que 120, eu estou gastando mais do que eu deveria. Então, é desfavorável, né? Então, aqui, ó, eu gastei que a quantidade foi 5 a mais, vezes o preço padrão, então, em termos de valores, foi 60 reais. Eu gastei a mais em cada unidade produzida. Então, é desfavorável. Eu coloquei um D de desfavorável, porque o resultado matemático foi positivo. Porque o meu real é maior. Agora eu vou calcular da matéria-prima, lá o título assim, esse azul todo aqui, esse quadrante todo azul, eu estou calculando só a matéria-prima. Valor da matéria-prima real que eu gastei, 14 reais. Eu paguei 14 reais para cada unidade que eu comprei dessa matéria-prima. Mas o custo padrão era de 12. O que é esse custo padrão, pessoal? Foi o seguinte, na época que foi montado o orçamento, determinou o seguinte, olha, essa matéria-prima que você vai utilizar para o produto A, por exemplo, você vai ter que pagar em média 12 reais. Esse é o preço estimado. Só que quando acontece no mês, aquele mês você comprou a 14. Então você comprou acima da média estabelecida pelo preço padrão do mercado na época, que foi estimado. Ou você comprou mais caro porque você escolheu uma matéria-prima melhor do que foi cotada, ou porque realmente a economia aumentou, né, o valor da custo, né, à medida que o tempo foi bom, que você faz o orçamento lá atrás, né? Então, você estima um valor. Mas o orçamento pode ser reajustado, professor? Pode. Eu posso ajustar meu orçamento e essa diferença aqui ficar menor ainda, ou até acertar. Enfim, então, abrindo essa janela aí, e fechando e voltando aqui, né, seria calculando o valor. 14 menos 12, 2, positivo. Vezes 120, que é a quantidade padrão. Olha aqui, ó, a quantidade padrão está aqui em cima. 120, eu achei 240 reais. Desfavorável, porque também deu positivo e porque o meu real é maior. Como é que eu calculo a diferença mista da matéria-prima? A diferença da quantidade, que foi 125 menos 120,
5, positivo. Vocês têm que prestar atenção na variação mista também nisso, sabe? Se fosse negativo, você teria que colocar o valor negativo aqui nessa operação matemática aqui, onde que está lilás aqui, ó, esse lilás não, esse roxo, né? Aqui, ó, 5 vezes a diferença do real, do preço. Qual que foi a diferença do preço? R$2. Lá em cima, 5, ó, diferença. Não é a variação, não é o 60 e 240 que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a diferença entre o valor de 125, 120 e de 14 por 12. 5 vezes 2, 10. Então, achei 10 desfavorável, porque a operação matemática aqui, ó, de 5 vezes 2, deu 10 positivo. Certo? Se um desses aqui fosse negativo, daria favorável. Eu posso ter aqui em cima tudo desfavorável e na variação mista favorável, que nós vamos ver aqui embaixo. Olha aqui, ó. Bom, lá em cima, na matéria-prima, alguma pergunta? Não? Beleza. Na embalagem, é a mesma coisa, que eu vou fazer as 3 contas do mesmo jeito. Olha lá, ó. Quantidade da embalagem. Qual foi a quantidade? 18, real e padrão. Opa, 20. Então, aqui na embalagem, essa aqui foi a quantidade que eu ia gastar para embalagem, de material para embalagem, foi estimado em 20. Né? E aqui, o real, eu gastei 18. Opa, então 18 menos 20 deu menos 2. Então, favorável, que eu gastei menos que deveria. Vezes R$5, que é o preço padrão, então gastei menos 10. F, olha lá, F de favorável. Valor da embalagem. Estava estimado o valor real. Eu gastei R$6,50. Qual que era o valor padrão? 5. Então, 6,50 menos 5 deu positivo 1,50. Vezes quantidade padrão, vezes 120, deu 180. Desfavorável, porque deu positivo, tá vendo? Porque o meu real foi maior. Agora, vamos pegar as quantidades. Qual foi a quantidade? Qual foi na quantidade, qual foi o resultado que eu encontrei? Menos 2. Então, eu venho aqui e coloco menos 2. A diferença da quantidade, menos 2. Vezes a diferença do preço, olha lá, que foi 1,50. Positivo. Então, 1,50 positivo. Então, menos 2 vezes 1,50 vai dar menos 3. 2 vezes 1,5, 3. Menos vezes mais, menos. Deu 3. Ah, deu negativo. Então, ele é favorável. Então, qual que é o gabarito? Lá, matéria-prima, 10. Desfavorável. Embalagem, favorável de 3,5. Então, esse seria o gabarito, olha lá. Então, o gabarito, não marquei aqui não, né? Mas aqui, ó, 10 desfavorável e 3 favorável. Letra A. Olha lá, 10 desfavorável e 3 favorável. Também só poderia ser essa, né? Pelas variações aqui também, ó, 10. Se achou 10, já marcava a resposta correta, porque não tem outro 10 aqui, ó. Então, também se achou esse 10 aqui, ó. O professor precisava fazer isso tudo, não. Bastava você pegar lá 125 menos 10, seria 5 menos 14, menos... Daria 2, 5 vezes 2, 10. Você já achou lá 10 desfavorável, você já marcava a letra A, porque não tem outro 10. Você tem convicção de que você fez a conta certa, corre para o abraço. Aí sim, né? É uma questão demorada, mas você tem conhecimento de tudo isso aqui, você sabe fazer, você tem convicção do que você fez, toca o barco. Um minuto você faz a questão e vai embora. Ok? Mas nem toda questão dessa de curso padrão, a resposta está tão óbvia assim ali, né? As respostas, normalmente, você tem que fazer quase que todos os cálculos todos. Essa estava tranquila. Ok? Essa você fazia lá com 30 segundos. Tendo conhecimento, você fazia com 30 segundos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não? Próximo? Vamos lá. Essa... Larissa está falando que está tranquilo. Beleza, Larissa. Vamos lá. Vamos lá. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações: produto A, produto B, produto C. Colocou lá a receita de venda, colocou custos e despesas variáveis, colocou a
e colocou também lá na tabela custos e despesas fixas comuns, só para o produto B, né? E colocou ali, fez várias proposições e perguntou qual que é a sequência correta de verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. O produto A contribui menos do que o produto B para a cobertura dos custos e despesas fixas da empresa, pois seus custos e despesas variáveis são mais elevados. Opa! Você percebe que essa questão, que ela não tem um comando, eu falei com vocês, olha o comando primeiro para facilitar a vida de vocês. Ela não tem comando, mas quando eu estou lendo essa primeira proposição aqui, você tem que saber que quando fala de contribuir, né, nós estamos falando de margem de contribuição. Se eu estou falando em margem de contribuição, eu tenho que lembrar da fórmula. Qual que é a fórmula de margem de contribuição? Preço de venda menos custos e despesas variáveis. Opa, aí entra despesa, professor? Entra. Na margem de contribuição, que é o custeio variável, método de custeio variável, né, que nós vimos lá naquela questão anterior, lá, né, que falou do IBC, falou do RKW, o custeio variável, ele entra a despesa. Na verdade, qual que é a diferença do absorção e variável para ficar no cérebro de vocês? É o seguinte, o custeio variável, que é esse dessa questão aqui, ele entra todos os gastos variáveis. Não importa se é custo ou se é despesa. Mas é variável em função da venda, é despesa, vai entrar. É variável em função da produção, em função da minha produção lá, é custo variável, vai entrar. E a absorção? Entra tudo que é fixo. Ó, entra tudo que é custo. Custo. Não importa se é fixo, se é variável. Só custo. Despesa tira fora. Então, esse aqui é só custo, fixo ou variável. E esse outro lado aqui, ó, só variável. Mas não importa se é despesa ou se é custo. Então, aqui é a fórmula do custeio variável. Aí é só a gente colocar o produto A, o produto B e o produto C, trabalhando somente com essas informações, né? Receita de venda, custo e despesa variável. Olha, se a primeira letra A aqui já está me pedindo isso, eu vou lá na questão e vou resolver o custeio variável. Por quê? Mesmo nas outras questões lá, eu sei que eu vou precisar essa questão, é a verdadeira? Eu não sei. Então, para eu saber se ela é verdadeira ou falsa, eu tenho que calcular. Uma vez eu calculando, eu já consigo responder todas as opções aqui das proposições, qual que é certa e qual que é verdadeira. Então, eu não vou ficar lendo aqui, perdendo tempo ficar lendo aqui agora. Eu já vou logo de cara, já vi que eu tenho que calcular a margem de contribuição, vou lá calcular a margem de contribuição. Então, aqui, ó, fórmula da margem de contribuição, preço de venda menos custo e despesa variável, viu? Entra tudo que é variável, então não importa se é custo ou se é despesa. Então, aqui, ó, no produto A, qual que foi o valor do meu preço de venda? Preço de venda, 45 mil, olha lá. Não colocou o preço de venda, colocou receita de venda. É a mesma coisa, né? Receita de venda. Faturamento, preço de venda são semelhantes. Então, o preço de venda vezes a quantidade vai me dar o faturamento do mês, que vai me dar a receita de vendas, né? Então, aqui, ó, 45, né? E qual que é o custo de despesa variável? 22 do produto A. Então, já está até aqui, ó, você não precisa nem montar lá, é só pegar 45 menos 22, eu montei para facilitar, né? Já vai dar o resultado. No produto B, 32 menos 20. Bom, e o 18, professor? Não entra. 18 é aqui para perfumaria. Isso aqui é só para a gente enganar. Por quê? Porque nós estamos falando de margem de contribuição, não de lucro. E não de lucratividade. Nós estamos falando margem de contribuição é diferente de lucro, né? Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar só com as duas colunas de cima. Olha lá, 45 menos 22, 32 menos 20 e 27 menos 29,5, que são os valores que estão aqui, ó. 27, 29,2, 32, 20, olha lá, 45, 22. Certo? Olha lá, 29,2. Então, no primeiro, 45 menos 22 vai me dar uma margem de contribuição de 23. No produto B, 32 menos 20 vai me dar uma margem de contribuição de 12. E no produto C, 27 de receita menos custo de despesa variável, R$ 29.200 vai me dar 2.200 negativo. A minha maior... Então, eu já vou ler as questões lá agora, já naquela tabela, já dava para eu né, tava lá os valores, então era só eu comparar.
Mas eu já sei que o produto A vai me dar mal margem e o C vai me dar negativo. Então, aí agora é só ler que o produto A contribui menos do que o produto B para a cobertura dos custos de despesa fixa. Não, isso aí é falso, né? O produto A contribui mais do que o produto B para a cobertura dos produtos fixos. Então, isso está errado. B, aqui, ó. Então, isso aqui é falsa. Vamos lá. Segundo, o produto A é o que mais contribui para a cobertura dos custos de despesa fixa. Olha, se o A ele contribui menos ou contribui mais, um desses dois aqui tem que ser verdadeiro. Se o A eu já cheguei à conclusão, a letra A, eu cheguei à conclusão de que ela é falsa, essa aqui só pode ser verdadeira. Mas pelos nossos cálculos, nós também confirmamos que o A ele contribui mais que o B. O produto B é o que mais contribui para a cobertura dos custos de despesa fixa da empresa, pois apresenta custos e despesas variáveis mais baixos do que os demais. Não, está errado, né? O produto, se eu estou afirmando que o produto A contribui, o B não seria. O produto C contribuiu negativamente para a cobertura dos custos de despesa fixas da empresa, pois apresenta mais contribuição negativa. Verdadeiro, né? Então, verdadeiro aqui, ó. Então, ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Seria isso aqui. Gabarito letra B. Tranquilo, né? Lembrou a fórmula, aí fica tranquilo. Beleza, pessoal? Dúvida? Vamos lá. Para gravar no cérebro de novo, professor? Oi? Para gravar no cérebro o custo variável que o senhor falou? Para gravar a fórmula, né? É o preço de venda menos custo de despesa variável. A margem de contribuição. Né? Ou receita menos custo de despesa variável, ou faturamento menos custo de despesa variável. Então, todas essas informações, tanto se falar de faturamento, receita ou preço de venda, menos custo de despesa variável, nós estamos falando de margem de contribuição. E não é lucro bruto. Tá? A margem de contribuição não é lucro bruto. A margem de contribuição é só... Porque o lucro bruto lá na DR oficial, vocês confundem muito margem de contribuição com lucro bruto. Lá na DR oficial, que é a fiscal, que vai para demonstrações de resultado, que vai para ser publicadas, entra receita menos impostos e despesas sobre vendas, certo? Depois entra o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, eu chego no lucro bruto. Beleza? Mas dentro desse custo do produto vendido, pelo método custeio por absorção, que é o método aceito pelo fisco, que está lá na minha DR, tem custo fixo. E aqui eu estou dizendo que o custo é variável. Não entra o custo fixo. Por isso que eu não posso misturar, né? Eu tenho que guardar isso, né? Que o lucro bruto é diferente da margem de contribuição, porque lá dentro do meu custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, eu tenho custo fixo lá misturado. Por isso que é diferente. Então, eu tenho que apurar isso. O custeio variável é uma DR diferente da DR original, que nós estamos acostumados, porque ela é simplesmente para tomada de decisão. Ela é feita interiormente lá na empresa, lá para os gestores tomar a decisão. Então, a gente tem que separar esse custo fixo, tirar o custo fixo de lá dos custos, né, que está lá na DR oficial, e julgar lá para o resultado lá embaixo, lá. Tá? Por isso que difere, né? A minha ADR, aqui, ó, tá vendo aqui? A minha ADR de margem de contribuição não entra custo fixo. Nada fixo. E nem despesa fixa, porque aqui entra despesa também, mas a despesa aqui não fixa não entra. Lá no outro também não entra, né? Então, assim, então a diferença de absorção por isso aqui é só o custo fixo. Beleza? Beleza. O custeio por absorção, eu pego só os custos, né? E o custeio variável, eu pego os custos e despesas. Todos os custos e despesas. Variáveis. Isso. E no custo por absorção, eu vou pegar todos os custos
fixos e variáveis. Não entra despesa. E o custeio variável, eu pego todos os custos variáveis, custos e despesas. Isso aí. Ok, beleza. Beleza? Joia. E o custeio variável é que vai te dar suporte para você fazer a margem de contribuição. Ok. Vamos lá. Essa aqui, vamos lá no comando da questão. Ó, tem um monte de informação aqui. E aí, lá embaixo está escrito assim: considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas, assinar a alternativa que evidencia o custo unitário de cada unidade do produto A, B e C, respectivamente. Olha, ela é bem semelhante àquela primeira questão, né? Que caiu na prova 2023-1. Só que ela é mais complexa, né? Lá ela foi só o frete e o cara já deu para a gente o custo de R$50. Lembra lá a primeira questão? R$50 mais 3. Essa questão é a mesma coisa, só que aqui tem mais informações. Aqui está dizendo o seguinte: olha, uma pequena indústria fabrica somente 3 produtos, A, B e o C. Apenas a serem produzidos distintos. Eles têm sua composição a matéria-prima X. O custo da matéria-prima X é de R$2 por quilo. E no mês de fevereiro de 2022, o consumo dessa matéria-prima para produzir cada um dos produtos foi 6 quilos para produzir o A, 2 quilos para produzir o B e 8 quilos para produzir o C. Então, isso aqui tudo é matéria-prima, que cada matéria-prima custa R$2. Ela parece ser única para todos os produtos, mas cada um consumiu uma quantidade dessa mesma. A farinha de trigo, por exemplo, tá? O produto A consumiu 6 kg de farinha de trigo, B 2 kg e C 8 kg de farinha de trigo, mas é a mesma farinha de trigo. Outras informações levantadas em fevereiro de 2022 foi o seguinte: a pequena indústria produziu 1.000 unidades de cada produto e trabalhou com sua capacidade normal de produção. O total do custo fixo indireto, CIF, 43 mil. Este valor foi assim rateado entre os produtos: 30% para o produto A, 35% para o B e 35% para o C. Opa, aqui, ó. Até agora ele está falando de produtos, ele está falando de custos de uma maneira geral: custo da matéria-prima consumida e o CIF, né? Mas o CIF, lá, o material direto, que é o custo da matéria-prima consumida, eu achei fácil, que é 6 quilos da farinha de trigo, 2 quilos e 2 mil. Então, eu consigo alocar diretamente meu consumo do material direto, que é custo variável direto ali, olha, para cada unidade, para cada produto. Produto A, B e C, está muito claro isso para mim. Né? Isso lá na indústria é a mesma coisa, é muito claro. Agora, quando fala de CIF, eu não tenho claro, eu preciso fazer o rateio. Né? E aí ele disse o seguinte: olha, o rateio que você vai fazer, eu não vou te dar a base, não. Qual que foi a base que eu encontrei, não. Mas você pode pegar 30% para um, 35% para o outro e 35% para o outro. 30, 35, 35, dá 100%. Desse custo de R$43 mil. Você vai dividir, pegar R$43 mil, que é um custo geral, que envolveu todos os produtos, e vai pegar 30% para A, 35% para B e 35% para C. Soma lá com o material, soma lá com o seu custo direto, que é a matéria-prima consumida. E depois me fala unitariamente quanto que foi cada um. Então, presta atenção. Resumindo para vocês, que eu vou pegar aqui, eu vou pegar o meu custo CIF, eu vou dividir proporcional. Tá fácil, ele já me deu um percentual de rateio. Vou dividir para o A, B e C. Vou somar com minha matéria-prima consumida, para o A, para o B e para o C. No final, eu vou dividir por quantidade produzida para achar o unitário. É isso. Assim, ó. É muita informação, mas no fundo, o que ele estava querendo? É o custo. Então, eu já levo o meu cérebro lá concentrado nessas informações. Vou trabalhar só com custo, despesa eu tiro fora, porque está querendo o custo de cada produto. Sei que ele está querendo unitário, então ele está me fornecendo, aqui em cima ele me fornece unitário, mas lá embaixo ele me fornece total, né? E ainda fala, né? Ainda aqui, e o custo total da mão de obra direta para a fabricação dos 3 produtos foi 40 mil. Ou seja, lá em cima ele me deu unitariamente o consumo da matéria-prima, aqui embaixo ele me deu o total do CIF e me deu o total da mão de obra, né? E que foi assim distribuído. Oi. No caso, diga, Rafael. Como diga. são 1.000 unidades, eu posso
dividir os 43 mil por mil e os 40 mil por mil também, para ficar 40 e 43 para achar unitário? Não, você não pode fazer isso agora, não. Por quê? Porque é o seguinte, os 43 mil, ele foi dividido proporcionalmente 30% para cada produto. Não, sim, mas antes de fazer essa proporção de cada produto, eu divido os 43 por mil. Aí fica 43 para dividir para os 3 produtos, entendeu? Por exemplo. Não, você vai pegar 43 mil e vai dividir por mil. Não é isso? Aí dá 43 Sim, reais. Aí desses isso, 43 reais, você vai pegar 30% para um. Dá isso. 12,90? Não dá, não, é, não dá, não. Ah Tá lá, você errado. já dividiu por mil, tá certo aí. Não, tá errado. Não, não, você tem que pegar. Aqui, ó, olha aqui, ó, para você ver, ó. Eu peguei aqui, ó. Você está dizendo o seguinte: que os 43 mil, que é Sim, 43 mil aqui, ó. Eu peguei 30% e dividi. Peguei 30% de 43, deu 12.900. Dividido por mil, deu 12,90. Ah, não, dá certo, dá certo, dá certo. Pode fazer, pode fazer. Entendi o que você falou. Entendi. Dá certo, sim. Ele está dizendo, pessoal, ele está dizendo o seguinte: professor, ao invés de eu pegar os 43 mil e pegar 30% de 43, pegar 35% de 43, 35% de 43, eu vou pegar o 43, vou dividir por mil, depois eu vou pegar os 30% dessa divisão. Posso fazer isso? Pode. Pode. Entendi. Entendeu? Eu fiz um pouquinho diferente de você, mas eu fiz inverso de você, mas pode fazer, dá o mesmo resultado. Tranquilo, tranquilo. Né? Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei lá, ó, 6 quilos para o produto A, multipliquei pelo preço da matéria-prima. Então, deu 12 reais. A segunda, a farinha de trigo lá, foi 2 quilos para o produto B, vezes 2 reais, 4 reais. 8 para o produto C, 16 reais. A mão de obra, ele está dizendo o seguinte, olha, foi 25% para o produto A, 30% para o B e 45% para o C. Peguei, então, 25% de 40, peguei 30% de 40, que deu 12 mil, 45% de 40, que deu 18 mil. Dividido por 1.000 unidades, deu 10 reais. Para o A, 12 para o B e 18 para o C. Isso, mão de obra. E o CIF? 30% de 43 deu 12.900, dividido por 1.000, 12,90. 35% de 43 deu 15.050, dividido por 1.000, deu 15,05. E 35% de 43, 15,50 também, que é a mesma coisa, 15,05. Somei todos verdinhos aqui, ó, 12, 10, 12,90, 34. 4 com 12 com 15, 31. E 16 com 18 com 15, 49, 50. Gabarito, letra D. Né? Então, olha lá, 34, 31 e 49. 34, 31 e 49. Mas sim, Rafael, dá certinho do que você fez também, tá? Aí o caminho que vocês quiserem seguir ou que vocês acharem mais fácil na hora. Ou pegar, dividir por 1.000 e depois multiplicar. Olha, eu aconselho, não é porque eu sou professor, não, né? Eu aconselho seguir essa ordem, porque existem muitas questões que às vezes não é possível você fazer isso. Né? As questões, existe uma malíciazinha nela lá, e se você tem o hábito de você fazer, você já vai no automático. E normalmente não é o processo, não é o caminho mais correto, entendeu? Do jeito que você fez aí, Rafael, deu certinho. Mas não é o caminho mais correto, não, tá? Então, assim, é melhor você, né? Para quem não tem esse hábito do Rafael, esse domínio, né? É melhor fazer esse caminho que eu fiz aqui, porque é um caminho mais certo. Qualquer questão que cair, né, de rateio, você seguir nesse padrão de resolução, você tem assim a grande chance de acertar, ao invés de você fazer o caminho inverso aí que ele faz. Você adiantou, você dividiu por 1.000 e multiplicou depois, né? Mas o que você fez, Rafael, nessa questão tá certo, né? Tranquilo, sem nenhum problema, tá? Vitor, eu Beleza? acho melhor seguir o método mesmo, porque às vezes a quantidade pode ser diferente, né? Exatamente, é por isso que eu estou falando, sabe? Então, assim, seguindo o padrãozinho, né? Vamos dizer assim, a norma didática correta, é melhor, porque se você tem questão que vai te derrubar, né? Se você fizer do jeito que você fez,
Por isso que inicialmente eu falei com você, não dá certo não, porque eu já tive várias situações que o aluno tentou fazer o atalho e deu errado. Mas aqui, nessa aqui, eu conferi com você, deu certinho, mas melhor seguir o padrão, sabe? Tá certo. Vamos lá. Essa aqui também é mais uma questão, deixa eu ver, de rateio, eu acho também. Vamos lá, as informações seguintes foram colocadas. Não, vamos lá no comando, né? Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas e empregando o sistema de custeio por absorção. Opa, custeio por absorção. Assinar resultado bruto apurado pela indústria com venda de toda a produção da produção, né, do produto Z e W no mês de fevereiro de 2022. Opa, então aqui, ó, é uma questão também trabalhosa, porque você vai ter que calcular custeio por absorção. Opa, lembrando aí, né? Custeio por absorção. Vou trabalhar com custo, vou tirar a despesa fora, vou trabalhar com custo fixo e custo variável, mas tudo custo. E depois disso, eu tenho que trabalhar com preço de venda, faturamento, né? E pegar esse custo dos produtos vendidos. Gente, olha aqui, ó. Quando eu tenho questões desse tipo, presta atenção. Que eu tenho que calcular o custo de produção e tenho que calcular o resultado, eu trabalho com custo em duas condições. Uma de produção. Então, coloque isso aí no cérebro também. Quando eu estou trabalhando achando custo de produção, eu sempre tenho que trabalhar com quantidade produzida. Então, meus valores, estou achando custo da produção. Para eu jogar lá no meu estoque, eu vou trabalhar com quantidade produzida. Quando eu estou apurando o resultado do exercício, eu vou trabalhar com o custo do produto vendido, né? Aí eu vou trabalhar com a quantidade vendida. Então, normalmente, esse tipo de questão, não sei nem se é essa, mas já estou abrindo aqui para vocês, ele fornece quantidade produzida e quantidade vendida. Então, na hora que eu estou calculando o custo de produção, eu tenho que lembrar que eu tenho que trabalhar com o custo, a quantidade de produção. E quando eu estou trabalhando para achar o resultado, eu tenho que trabalhar com a quantidade vendida. Então, se você tomou esse cuidado, sabendo que o custeio por absorção é só custo fixo e custo variável, tirou a despesa fora, acabou, né? Aí agora é só conta que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, as informações foram coletadas da gerência da indústria A e que se refere aos dados de produtos de venda, produtos e venda do produto Z e D no mês de fevereiro. Aí vem falando de mão de obra, né, que é o custo direto lá de produção, ó lá. Variável, né, custo direto e variável, matéria-prima consumida. Aqui embaixo vem o CIF, né, que é o custo fixo, olha lá, custo indireto de produção fixo. E aqui embaixo vem aqui, ó, produto Z, 20 mil produção, aqui, ó, total produzido, preço de venda, e já colocou a receita aqui também. Então, ele facilitou, já colocou o faturamento, né? E aqui, ó, preço de venda também, colocou o faturamento. Informações adicionais. A produção total de Z e Y foi completamente vendida no mês. Ou seja, tudo que produziu, vendeu, né? A indústria produz somente o produto Z e Y, não ficou nada no estoque, e trabalhou com sua capacidade normal de produção. E utiliza custos totais como mão de obra, como critério de rateio dos custos diretos de produção. Opa, olha para você ver. Ele deixou para colocar quase no finalzinho qual é o critério que você vai... Você viu que na questão anterior, ele já pegou e colocou lá, olha, é 30% para esse, 30% para aquele, e morreu a nota. 35%. Aqui não, ele falou, não, eu não vou te dar o percentual de rateio, se você vai achar esse percentual de rateio. E onde que ele colocou aqui? Colocou aqui no terceiro item, olha, o 55 mil, que é o CIF, ele não falou isso, mas você tem que saber, né? Que é a indústria utiliza custos totais de mão de obra direta, ou seja, lá em cima, lá, olha, quanto que eu gastei de mão de obra direta? 20 mil para o produto Z e 30 mil para o produto Y. Então, eu gastei 50 mil no total de mão de obra direta para os dois produtos. E esse valor vai servir de base de rateio para eu dividir os 55 mil, que é meu custo indireto. Poderia ser qualquer outra coisa? Poderia, professor, poderia. Né? Mas, assim, ele falou, não, eu quero que você faça o rateio dos 55 para distribuir
para o produto Z e W, baseado no consumo de que cada produto consumiu de cadê? De mão de obra. Mão de obra direta. Esse vai ser o critério. Poderia ser matéria-prima direta, poderia ser metros quadrados, poderia ser hora-máquina, poderia ser qualquer coisa. Mas ele falou, não, eu quero que você distribua em função da mão de obra. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, então eu vou fazer o rateio. Primeira coisa que eu vou fazer é o rateio. Nessas condições, a primeira coisa que eu faço é o rateio. Então, eu vou pegar aqui, ó, a mão de obra direta do produto Z foi 20 mil, do produto Y foi 30, totalizando 50 mil. Né? Então, o que eu tenho que ratear? No vermelho aqui, ó, 55 mil, que é o meu custo indireto da aplicação. Está aqui no item 2, aqui, ó, 18.037, deu 55 mil de custo indireto. Vou pegar os 55 e vou ratear em função da minha mão de obra direta. A mão de obra direta está aqui em cima. Então, como é que eu faço esse rateio, né? Eu vou pegar o 55 mil, dividir pelo total da base de rateio, que é 50. Vou achar um percentual, podem colocar na calculadora aí, né? Se vocês quiserem fazer, pega HP que está na frente de vocês aí, ó. Pega lá 55 mil, dividido por 50 mil. O que é o 50 mil, professor? É a base de rateio. É o total da minha mão de obra. Aí você vai achar 1,1 vezes 20 mil, que é o produto Z. Eu achei 22 mil, ou seja, dos 55 mil, 22 mil vai para o produto Z, baseado nessa informação. Professor, não, ficou confuso demais, não entendi nada. Tem outra maneira de fazer isso? Tem. Vamos lá. Se eu tenho 20 mil que eu gastei de mão de obra no produto Z e gastei 30 mil no produto Y, totalizou 50. Qual foi o percentual que eu gastei da mão de obra que eu gastei no produto Z? Ué, professor, é simples, é só pegar 20, dividir por 50, né? Eu achei 40%. Então, ou seja, do total de 50 mil de mão de obra, eu achei 40% eu gastei de quê? No produto Z, de mão de obra direta. 40%. E 60% para o produto Y. Como é que você achou 60%? Pegando 30, dividido por 50, multiplicando por 100. Ah, então já achei o percentual de participação do custo da mão de obra direta no produto Z e Y. Entendi, professor. Agora você vai pegar esses mesmos percentuais da mão de obra e aplicar no CIF. É isso que o autor quer dizer. Você vai pegar o percentual que você gastou com mão de obra direta e vai aplicar lá no CIF. Então, se você pegar 55 mil e aplicar 40%, você vai achar 22 mil. 60%, que é a representatividade dos 30 mil da mão de obra no produto Y, no produto W, você vai aplicar no 55 mil. Então, 55 mil, 60% vai te dar 33 mil. Então, pronto, acabou. Eu já rateei os 55 mil com base na mão de obra direta. Aí, agora, eu vou somar esse valor, né, junto com os outros custos e subtrair da minha receita para eu achar, então, o resultado. Porque está pedindo resultado. Ele está pedindo que o custo, nem rateio, nem qual for o valor do CIF para cada produto. Se tivesse pedido isso, já tinha resolvido a questão, mas ele pediu não, pediu o resultado. Então, qual que é o resultado agora que eu vou achar? É DR, né? DRE. Eu vou pegar minha receita menos o consumo da matéria-prima consumida, mais mão de obra, mais o CIF. Vou somar tudo isso aí, subtrair da minha receita e eu vou achar meu resultado. Né? Então, vamos lá aqui, ó. Então, a minha receita deu 48 mil. Olha lá, receita do produto Z. Está aqui embaixo, ele já calculou para mim, ó, tá vendo? 48 mil. E do produto Y, 24. Então, vamos lá. Então, minha receita, meu início da minha demonstração aqui, ó. Z, na coluna aqui do Z, tá lá 48 mil de receita e 24 mil da receita do Y. Já vamos direto aqui, ó. O rateio aqui do CIF está aqui, ó, na coluna do meio, lá, 22 mil para Z e 33 para o W. Vamos pegar agora aqui, ó, mão de obra mais custo da matéria-prima consumida. Então, aqui, ó, tem matéria-prima consumida 28 e 42, olha lá. 28 e 42 mais 20 mil, olha lá, da mão de obra. Deu 48
48,72. Já está somado lá, olha aqui, ó. Aqui, ó, 48 total dos meus custos diretos, do Z, e 72 do W. Peguei e coloquei aqui, ó. 48,72. Então, é mão de obra mais custo da matéria-prima consumida. Mais o CIF, lá, 22, ou menos, né? O CIF, menos 33. Eu vou achar que 48 mil menos 48 menos 22, eu achei menos 22 de resultado negativo. 24 do produto W, menos 72 e menos 33, achei 81. Somatório de 81 mais 22 negativo me deu um prejuízo de 103 mil. Beleza? Ficou confuso? Algum ponto aqui vocês querem esclarecer? Não entenderam? Eu explico de novo de maneira diferente. Então, aqui, ó, 103 mil negativa lá, letra D, ó. Entenderam, pessoal? Claro? Tranquilo, professor. Tá, beleza, Márcia. Obrigado. Essa aqui... Ó, essa aqui é uma questão danada, hein? Essa aqui é difícil, hein? É uma questão... Não era difícil, era trabalhosa, né? Ele pede aqui, ó, o seguinte, olha, a Miriam, ela resumindo a questão, que antes da gente ler, quer dizer o seguinte, olha, a Miriam recebeu 3 propostas para trabalhar com e-commerce. Qual delas é a melhor, do ponto de vista de lucratividade? Então, aí a gente calcular a receita, calcular o custo e achar a melhor opção. É uma questão de DRE simples, mas com várias, por exemplo, assim, não, esse aqui, vamos incluir o custo, esse aqui é um custo fixo, esse outro aqui é um custo variável da receita. Então, assim, montou 3 opções aonde que ela tinha um custo fixo de X. Outra, ela tinha um pedaço de custo fixo, mas ela tinha um custo de pedaço variável, que quanto mais ela faturava, mais ela paga de despesa variável. E aí ela fez a combinação dos 3 e falou assim, qual que é o melhor resultado? É isso, essa questão é isso aí, tá? Então, vamos ler a questão aqui e a gente vai lá para a resolução. Aqui, ó, diante da pandemia do coronavírus no ano 2020, houve um crescimento do e-commerce, comércio eletrônico, pela internet. Miriam pretende analisar a possibilidade de se tornar vendedora de um aplicativo para utilização doméstica. E o administrador de um site que convidou para fazer parte do negócio lhe apresentou as seguintes propostas. Letra A. A primeira proposta, a Miriam ia pagar uma taxa fixa de 15 mil. Na segunda, ela ia pagar uma taxa fixa não de 15, mas de 10 e mais 5% da receita. Na terceira, a Miriam iria pagar somente 45% da receita. Então, qual que é melhor? Fazer conta, né? E deu mais informações adicionais, que é o preço de venda do aplicativo adotado era R$200, o custo unitário por cada produto vendido era 60, a possibilidade de venda de 500 unidades era de 10% e a possibilidade de venda de 100 unidades era de 90%. Pô, pessoal, aí confundiu, aí misturou. Não, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, olha, eu não tenho uma venda uniforme de todos os produtos. Então, um determinado produto, eu vou vender, qual que é a possibilidade de eu vender 500 unidades? É de 10%. E o outro produto de eu vender todos dois por R$200, mas a possibilidade de eu vender 100 unidades seria de 90. Eu estou colocando produto A e B para ficar mais fácil para vocês, né? Mas a questão diz o seguinte, olha, ela tem um único produto, qual que é a possibilidade dela vender 500 unidades por mês? 10%. E qual que é a opção dela vender 100 unidades? 90%. Mas então a combinação dos dois, qual seria esse faturamento médio? Né? Então, vamos lá. E aí eu vou calcular o faturamento médio, calcular ela pagando um custo fixo de 15, calculando o custo fixo de 10 mais 5% de receita e calculando um custo de 45% do total do faturamento. Não, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar qual é o faturamento dela. Médio. Né? Então, é R$200 em cima de 10% de 500 e 90%. Então, vamos lá aqui, ó, calculando a média do faturamento. Ó, 500 unidades é a possibilidade de 10%. Então, seria 50 unidades. E de 100, 90%. Então, seria 90 unidades. Então, seria 140 vezes 200, né? Que vai dar 28 mil.
Ou 50 unidades a 200 e 90 unidades a 200. Por coincidência, ele poderia ter complicado ainda mais a questão, falando que os preços diferenciados, preço de venda, mas ele colocou o mesmo preço de venda. Então, o faturamento médio é de 28 mil. Então, proposta 1, receita de 28, proposta 2 de 28, proposta 3 de 28. Ué, por quê, professor? Porque a média, a média de faturamento, não importa as propostas, todas elas, o faturamento seria essa média, né? Tanto da proposta 1, 2 e 3 que o cara do site lá ofereceu para ela. Só que na primeira proposta, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, olha, você vai pagar uma taxa fixa de 15 mil só. Beleza. Então, eu vou faturar 28 menos 15. Mas eu tenho custo unitário de cada produto, né? Então, é o seguinte, qual que é a quantidade de produtos que eu vou vender? É 500 unidades? Não. É 100 unidades? Não, é de 140. Porque é a minha média. Né? Então, a média, olha aqui, ó, aqui meio de laranja aqui, ó, de quantidade de produto é 140. Né? Vezes o custo unitário, que é de 60. Então, 140 vezes 60 vai dar 8.400. Então, qual que seria o lucro nessa opção 1? Seria faturar 28 mil, pagando uma taxa fixa lá para o cara do site de 15 mil, e ela tendo um custo, né, médio de venda de 140 unidades, por cada unidade ali, o custo dela é de R$60, e ela ia desembolsar mais 8.400. Então, quanto que ia sobrar para ela? 4.600. Na proposta 2, é o mesmo faturamento. Mas ele falou, não, você vai pagar 15 não, você vai pagar só 10 mil fixo. Então, menos 10 mil fixo. Mas ela tem, né, continua vendendo 140 unidades a R$60. Então, menos 8.400. Mas ele não cobrou 15 mil de fixo, ele cobrou 10 mil, mas falou, mas do faturamento você vai me dar mais 5%. Então, 5% de 28 vai dar 1.400. Está aqui nessa penúltima coluna. Então, 28 mil menos 10, menos 8.400 e menos 1.400 dá 8.200 de lucro. Aí ela passou para a opção 3. 28 mil. Aí ele falou, não, nessa você não vai fazer nada. Você vai me pagar 45% do faturamento. Não tem nada fixo, não. Beleza? Beleza. Então, 45% do faturamento deu 12.600 aqui na última coluna. Mas nós não podemos esquecer que ela tem um custo unitário por unidade vendida, que é de R$60. Então, 140 vezes 60, 8.400. 28 mil menos 8.400, que é o custo unitário por unidade vendida, menos 12.600 de 45% do faturamento, vai sobrar para ela 7 mil. Então, 28 menos 8, menos 12, 7 mil. Ó, qual que é a melhor opção? Proposta 2. Segunda proposta. Tranquilo? Dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, acho que dá tempo da gente ver mais uma ou duas aí. Vamos lá. Vamos ver essa aqui. Pedro, vamos lá. Pedro é responsável pelo gerenciamento de custos de uma empresa e está testando 3 sistemas de custeio. Custeio baseado o ABC, né? Custeio variável e por absorção. Pedro observou que, caso venda todas as unidades produzidas, o sistema de custeio que fornecerá o menor lucro será o variável, absorção, baseado, o ABC, o IBC, ou indiferente, pois a adoção de qualquer método não altera o lucro líquido total. Gente, isso aqui é uma questão assim que você viu que não tem números, né? É teleteórica. Então, para nós que já sabemos, né? Olha, todos nós agora, eu, vocês, já sabemos o seguinte: qual é o custo que não é aceito pelo fisco? É o variável. Bom, por que, professor, que o variável não é aceito pelo fisco? Porque, num país inflacionário, o que acontece? O custeio variável, ele pega todo o custo fixo da empresa e joga lá na DR, lá embaixo. Certo? Para deduzir o lucro base de cálculo do imposto de renda. Por isso que a Receita Federal fala, não, isso aqui eu não aceito não, cara. Eu não aceito. Você tem que usar o método de absorção, porque o método de absorção é o seguinte, o que ele pega o custo fixo? Ele pega o custo fixo e joga
na produção, e dessa produção ele estoca. Você estoca o custo fixo no método de custeio por absorção. Então, você vai pegar o valor do custo fixo, vai distribuir entre os produtos na produção e joga esses produtos, ou seja, na hora que você pega o custo fixo lá, rateio, lembra? Né? Acabamos de fazer um monte de questões dessas. Que você divide pelos produtos, você chega no custo do produto acabado. O que acontece com o custo do produto acabado? Ele volta para o estoque. Então, esse custo fixo ele fica lá estocado. Por isso que a Receita Federal aceita o método de custeio por absorção, porque o método de custeio por absorção, ele utiliza essa metodologia, ele estoca o custo fixo. E o custo variável também está lá, né? Os dois. Tudo é custo, né? Está lá. E esse custo fixo só vai virar dedução, eu não gosto de falar a palavra despesa, porque não é despesa, ele vai virar dedução da receita como custo do produto vendido, esse pedaço que está lá fixo lá no seu estoque, quando você vende. Se você não vender, ele vai ficar estocado. Ah, mas o método de custeio variável? Não, o método de custeio variável, o que ele pega? Ele não estoca o custo fixo, ele pega o custo fixo daqui, que estava aqui, e joga direto lá na DR, já deduzindo lá o seu resultado. Ué, professor, mas então se o custo variável pega o custo total fixo, independente da mercadoria ser vendida, do produto ser vendido, já joga lá como dedução daquele ano, né? Vamos supor que você produziu 1.000 unidades. Você não vendeu nenhuma? Qual que é o seu custo fixo na DR pelo método custeio por absorção? Zero. Mas no método custeio variável é o total do seu custo do ano. Isso diminui o seu lucro e você paga menos imposto de renda no método custeio variável. Opa, então o método custeio variável, segunda questão aqui, é o menor. É o que me dá menor lucro. Ele pergunta isso, né? Por quê? O custo fixo deveria estar estocado e está onde? Lá na DR. Mas qual que é a pegadinha da questão? É que ele diz o seguinte, que toda a produção foi vendida. Ah, então não ficou nada estocado. Então independe. Então independe se é o custeio por absorção ou se é o custeio variável, que ele coloca ali como resposta, independe, é indiferente. Por quê? Porque qualquer método não ficou nada de estocado de custo, o custo todo lá para a DR. Então, o variável que eu já utilizava antecipadamente, antes de vender, o custo fixo e julgava lá na DR, mas se foi tudo vendido, não sobrou nada aqui, então está tudo lá na DR. Então, é indiferente. Então, o custeio variável seria, teoricamente, o que daria menor lucro. E o custeio por absorção, não daria o menor lucro, é inclusive que é aceito pelo fisco, mas vendeu tudo, então. E aí ele fala, né? Lá, e aí, ó, sistema de custeio ABC, IBC também, por atividade. Não faz diferença, porque você também está os custos e as despesas, está tudo lá na DR, né? Está tudo lá. Indiferente, pois a adoção de qualquer método não altera o lucro líquido. Opa, lucro líquido. Por isso, essa questão, ela parece uma questão facílima, ela é uma questão fácil, mas ela é uma questão cheia de detalhes de informações. Professor, mas você não falou que o custeio ABC entra despesa fixa, despesa variável, entra tudo quanto é despesa? Entra, né? Então, assim, se você tivesse calculando lá, tivesse perguntado, se tivesse falando aqui embaixo na letra D, lucro bruto, essa questão D não seria a correta. Mas quando ele fala de lucro líquido, inclusive o custeio IBC também entra. Porque ali você está julgando. Primeiro, o que está no estoque? Nada. Custo fixo, custo variável, está tudo lá na DR. O método custeio variável também joga tudo lá. E o IBC, que pega todos os gastos da atividade em processo, de direcionadores e papapá, que passa pelos departamentos, que passa pelos setores, que joga, que estoca, e que joga lá no resultado, que utiliza todo o processo de despesa e tal, tá tudo lá também, porque está perguntando, aqui na D, ele fala assim, indiferente, porque eu estou querendo saber o lucro líquido. Tudo lá. Então, independe do processo. Então, o variável, a absorção, IBC, todo o conhecimento que você tem dos detalhes de cada um desses custos cai por terra na letra D. Porque ele falou, não, vendeu, é o lucro líquido que eu quero. Então, se é o lucro líquido, né? Beleza? Muito bem. Esse aqui, ó, vamos lá.
também é somente teoria. Ele diz o seguinte aqui, ó, essa aqui talvez seja a nossa última questão. Eu tenho mais aqui, né, mas assim, aí eu coloquei um monte aqui de questões, mas para a gente ir, o tempo que fosse durar essas 2 horas, né? A indústria beta adquiriu matéria-prima no valor de 50 mil e sabe-se que o produto final não é considerado ativo qualificável. O que é ativo qualificável? É aquele ativo que demora a ser colocado em uso. É isso que significa ativo qualificável. Entretanto, para realizar essa aquisição, foi necessário um financiamento, cujos encargos somaram R$ 2.500. Com base nessas informações anteriores, como a empresa deverá registrar a operação citada? Olha, ela deverá registrar 50 mil, né, como matéria-prima e as despesas financeiras com os 2.500 como despesa financeira. Por que a despesa financeira não entra? Porque a própria determinação do CPC 16, né, que é a NBCTG 16, ela determina que todos os gastos relacionados para que o produto chegue ao seu estoque, ele tem que ser incorporado, né? Como frete, seguro, aquele negócio também que o pessoal usa para vigilância do carro, né? Do transportador, esqueci, me fugiu o nome aqui agora. Se alguém lembrar, pode falar aí para mim. Entra no custo. Rastreamento, professor. Isso, Éder. Muito obrigado. O rastreamento, tudo isso entra no custo. Mas a despesa financeira não. Né? Então, aí ele fala que a despesa financeira, o próprio CPC já fala que a despesa financeira, os gastos financeiros não entram. Né? Porque parte do pressuposto, o CPC 16, que esse gasto financeiro não é uma despesa de juros, e que essa despesa de juros não faz parte, entre aspas, do negócio. Né? Você está pagando essa despesa financeira por uma questão econômica sua, da sua empresa, mas não é operacional. Isso não seria operacional. Ah, professor, mas isso faz parte. Não, faz parte do operacional da empresa, mas teoricamente não faz parte do negócio da empresa você sempre comprar coisa precisando pegar dinheiro emprestado, ou você pagando uns juros mais caros, ou pegando um financiamento. Isso não é o óbvio, né, das organizações. O óbvio é você trabalhar com o seu ciclo operacional normal, ou seja, os seus recebimentos, né, do seu ciclo operacional, que é o giro do estoque mais o prazo médio de recebimento de clientes, seja suficiente para você cobrir, então, todos os seus pagamentos, as suas compras de mercadoria, de matéria-prima, né, a sua NCG, a sua necessidade de capital de giro, né, ela é a sua necessidade de capital de giro ela é pequena, ou seja, não há necessidade de você pegar dinheiro emprestado para você cobrir o seu ciclo operacional. Né? O ciclo operacional, nós sabemos que é o prazo médio, né, de recebimento e pagamento, ou seja, que está composto lá no prazo médio de giro de estoque com o prazo médio de recebimento de cliente. Então, o somatório desses dois me dá o ciclo operacional. Menos o prazo médio de pagamentos que eu tenho dos meus fornecedores, né? Ou dos meus gastos principais, a diferença, né, me dá a minha necessidade de capital de giro. Quanto menor essa necessidade de capital de giro, indica que eu recebo primeiro para depois pagar. Essa é a lógica correta, operacional. Eu não preciso, se eu recebo primeiro para depois pagar e eu recebo, e o que eu estou vendendo tem lucro, isso significa que eu não preciso pegar dinheiro emprestado. Então, isso é operacional da empresa. Né? E tanto é isso que gera o EBITDA. Então, assim, do ponto de vista do gestor, do ponto de vista do legislador, quando falou do CPC 16, que a despesa financeira não entra, olhando toda essa complexidade do ciclo operacional da empresa, que teoricamente não precisa de pegar dinheiro, juros, né? Pegar dinheiro emprestado no banco para gerir o seu operacional. Né? Quando a empresa começa a precisar de pegar dinheiro emprestado, pagando juros, para cobrir o seu operacional, significa que a estrutura dessa empresa operacional não está muito legal. Ela está pagando primeiro para depois receber, ou está tendo dificuldade de recebimento, ou a margem de lucro está pequena e não é suficiente para cobrir o capital de giro. Né? Então, o seu capital de giro está pequeno para o seu giro do negócio, e aí você tem que pegar dinheiro. E aí você paga juros. Então, essa estrutura não está legal. Isso pode levar
né? Aquele famoso efeito efeito tesoura lá do Fleury, né? E levar a empresa à falência. Então, essa, na verdade, é essa teoria do CPC 16, quer dizer, o CPC 16 não conta toda essa história, mas o legislador, quando estabeleceu isso, ele pensou, né, nisso aí, né? Com certeza, quem fez a norma, a NBCTG 16, pensou em tudo isso que existe dentro das organizações. Beleza? Por isso, então, que a classificação correta seria matéria-prima 50 e despesa financeira 2.500. Beleza? Pessoal, tá faltando aí 4 minutinhos, né? Deixa eu ver essa outra aqui, se ela é muito complexa. Professor, só uma pergunta, vai ficar gravado? A gente vai ter acesso a essa gravação para Vai, rever? eu gravei. Tá sendo gravada. E vai ser disponibilizada aonde? No Simpla ou Então, no eu vou conversar. Teams? Então, onde? No Simpla ou? No Teams, né, da Faculdade Newton. Tá sendo gravada no Teams aqui, né? Agora, tá sendo gravada aqui no Teams, tá? Se você acessar isso aqui, se você tiver acesso ao Teams aqui, quem é da instituição, né, vai conseguir acessar no Teams aqui, tá gravado. Eu coloquei para gravar, tá? Tá ótimo, Beleza? obrigada. Nada. Bom, esse aqui, gente, é uma questão fácil, a gente encerra com essa, tá faltando 3 minutinhos, né? Mas assim, olha aqui, ó, a indústria que Gama produz 500 unidades do produto A. Os gastos totais da empresa são materiais diretos, 10 mil, mão de obra direta 15 mil, custos indiretos de produção 25 mil, despesas 30 mil. Sabendo que a empresa utiliza o método custeio RKW, que é essa expressão aí alemã que eu não vou eu não vou correr o risco de pronunciar, não. Qual é o custo pleno unitário? Ou seja, qual é o custo total? Essa é uma questão simples, né? Ela é uma questão bem fácil. Somou todos os gastos e dividiu, inclusive despesa, porque o RKW entra despesa. Então, o grande detalhe dessa questão é você ter o conhecimento que o RKW, que é aquele custo lá que surgiu na Alemanha lá atrás, né? E que ele utiliza todos os gastos. Ele é semelhante ao IBC, né, que utiliza todos os gastos, inclusive despesa também entra. E ele então, você sabendo que a despesa entra, você vai somar a despesa com o custo e vai dividir por 500 unidades e vai achar os 160 ali. Né? Então, coloquei aqui, ó, que o cadastro surgiu na Alemanha, ao redor de 1900, portanto, surgiu antes do método de absorção, inclui todos os gastos, custo e despesa, que não acontece na absorção. E aí, somando tudo, né? Aqui, ó, 10 mil com 15 mil, com 25 mil, com 30 mil, dividindo pela quantidade que ele pede unitário, né? Daria R$160. A unidade, então, gabarito letra D. Beleza, pessoal? Então, gente, olha, eu desejo vocês, assim, uma excelente prova, tranquilidade, né? O que vocês tinham que dormir bem, né? Dormir bem hoje, não estudar, eu acho que vocês não devem estudar mais hoje, assim, acho que vocês devem tirar o resto do dia para descansar, né? Um calor danado aí, vocês ficarem mais de boa, porque o que vocês tinham que aprender, vocês já aprenderam. Foi durante o curso de vocês, durante os cursinhos, se vocês fizeram algum cursinho, né? Esse bate-papo aqui hoje, né? E aí é o seguinte, é relaxar, tranquilidade, fazer a prova na boa amanhã. E é isso, ir descansado, né? E fazer as primeiras questões que vocês já sabem, fazer todas as questões que vocês sabem, deixar as mais difíceis por último. As questões de custos, especificamente, tentar, se ela tiver comando, ir no comando da questão para você já direcionar o cérebro somente naquilo que está no comando da questão, né? Porque lá está o comando, é aquilo que ele quer saber. Porque às vezes tem muita questão, tem muita perfumaria, entendeu? Tem muita informação inútil para desviar sua atenção. Então, se você vai no comando, você já começa a ler a questão filtrando só o que você precisa, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês aí, né? Tudo de bom, né? E uma excelente prova para vocês. Depois vocês me deem notícia, né? Para o professor Lois lá, para o nosso coordenador lá, quem fez a prova, né? E o nível de aprovação de vocês, se foram bem-sucedidos, é o que eu espero. Ok, gente? Grande abraço, professor Geraldo. Obrigada. Tá? Tudo de bom para Boa vocês. tarde, professor. Falou, Obrigada. Márcia. Obrigado, viu? Valeu, professor. Obrigado, muito obrigado, viu? Falou, Ajudou bastante. Oi? Ajudou? Você achou que ajudou bastante, Éder? Bastante. Principalmente eu tinha uma dúvida aqui no custeio por absorção e custeio variável, mas sanou a dúvida. Graças a Deus tá. Ah, ok. que bom, que bom. Beleza? Beleza, um abração para você. Obrigadão. Sucesso lá na prova.
Obrigado. Falou, um abração para você, gente. Até mais, tá? Tudo de bom. Muito obrigado, Júlio, Márcia, que ainda continua aqui, Diego, Regiane, Joana. Ana Flávia, Diego, Júlio, Keila, Larissa. Muito obrigado a vocês, viu? Professor Franz também já deve estar, não sei se está nos assistindo ainda. Sabrina, Bruno, muito obrigado a vocês. Tudo de bom. Um abraço.